Boa noite, gente. Graça e paz. A gente vai começar um pouquinho atrasado, porque a gente teve uns probleminhas técnicos. Aí a gente puxou um cabo aqui, Christian Átalo ajudando, mas deu certo, graças a Deus. Vamos começar orando? Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por mais uma oportunidade onde nós podemos ser desafiados pela Tua Palavra e desafiados a lidar neste mundo de tanta informação e que nos exige de mais sabedoria. Fale ao nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos, esse é o nosso segundo encontro no tema Sabedoria na Era do Caos. No primeiro encontro, a gente já teve muita coisa bacana, ali foi mais uma introdução, mas muita coisa importante. E hoje a gente vai continuar falando sobre a problemática. A ideia é que fim de semana, ou na próxima quarta, a gente vai adentrar aí as soluções que o autor, lembrando do livro, né? O autor do livro aqui, Pirâmide da Sabedoria, Brett McCracken, nos ajuda. De início, eu quero ler com os irmãos Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4. Eu vou colocar aqui, mas você fica à vontade também para abrir sua Bíblia e acompanhar. Provérbios, capítulo 4. Ô, Christian, acho que se a gente colocar um pouquinho ele para o lado... É o meu toque aqui, né? Nem precisa, mas eu olhei... Não precisa, né? Ah, precisa? Meu toque já deu um negócio. Opa. Aí. Show de bola, Cris. Muito obrigado, mano. Vamos ler junto, então, Provérbios, capítulo 4, versículo 20 a 27, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, com certeza, e um texto importante quando a gente fala sobre sabedoria. E a gente vai ler, então, Provérbios, capítulo 4, versículo 20. Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Texto muito conhecido, né? Guarde o seu coração. Acima de tudo, guarde o seu coração. Só que a gente precisa lembrar o que é coração na Bíblia. E, na verdade, saber que toda a conversa deste curso parte do coração. Para depois vocês não me acusarem que eu estou propondo aqui uma fuga de tudo, uma fuga desesperada de redes sociais e tudo mais. Não, eu tenho plena convicção que o problema está aí, no nosso coração, é onde a briga começa, onde tudo começa aí. Lembrando aí o que é coração no Antigo Testamento e, na verdade, em toda a Escritura. Coração não é a ideia que a gente tem emocional, apenas isso, do lado da área dos sentimentos. Na Bíblia, não. Na Bíblia, o coração seria para nós o que a gente entende como cérebro, onde tem os pensamentos, emoções, desejos, crenças, valores, identidade, decisões. Ou seja, é o centro de comando da gente, do seu ser. Quando a palavra de Deus diz, acima de tudo, guarde o coração, guarde o centro de comando da sua vida. E nós vamos ver hoje o quão esse centro de comando da nossa vida está correndo perigos, sérios perigos. E se a gente não tomar cuidado, a gente está sendo levado, conforme este mundo tem sugerido para nós. A pergunta é, como guardar o coração? O próprio texto que a gente acabou de ler nos diz,
Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende a sua vida. Afaste, aqui, ó, como que a gente vai fazer? Afaste a sua boca das palavras perversas, olhe para a frente, afaste os seus pés da maldade. Eu acho muito bonito o texto aqui, porque primeiro ele fala da fonte, do centro do nosso ser, aí ele começa a mostrar, olha, a sua boca, cuidado com a sua boca. Olha para onde você está vendo, enxergando a vida. E os seus pés, você percebe o desenvolvimento aqui no texto? O texto não começa falando das ações, começa falando do coração. Mas como a gente guarda o coração? Observando o que nós temos falado, o que nós temos olhado e por onde nós temos seguido. Em resumo aí, eu diria que é isso. Vigiar nossos caminhos significa cuidar daquilo que falamos, do que contemplamos e do que seguimos. Essa é a chamada para nós. E hoje em dia, mais do que nunca, na verdade, a gente precisa estar atento a isso. A gente precisa estar muito alerta a isso. O que nós estamos olhando, o que nós estamos, por onde nós estamos caminhando, o que nós estamos escutando aí. O autor aí do nosso livro, Pirâmide da Sabedoria, ele tem essa frase bem marcante. Nossos ouvidos estão sangrando por causa da multidão estridente que diariamente atacam os nossos sentidos. E todo mundo tem um megafone, mas ninguém tem um filtro. Não é verdade? Todo mundo hoje tem voz, todo mundo fala e fala muito alto, e tudo se torna um grande barulho, mas se a gente olhar, são poucos que têm o filtro, e a proposta aqui, que a gente vai ver a partir da aula que vem, o filtro começa sendo prioritariamente a palavra do Senhor. Nós precisamos da palavra do Senhor, porque a gente não pode fechar os olhos. Há um adoecimento geral na humanidade. Há um adoecimento crônico e perigoso, que o negócio está só escalando. Eu trouxe aqui os dados, né, do índice de suicídio ali da faixa de 10 a 24 anos, mas não é só nessa faixa de idade, não é? O que a gente vê é que este mundo, as estratégias do mundo sem Deus, têm afetado o adolescente, o adulto, o jovem, a criança, o idoso. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado. E aí eu quero caminhar de forma um pouquinho mais, adentrar um pouco mais do que o autor fala sobre quais são as raízes, as fontes da doença deste mundo que nos afeta. E eu quero começar aí, antes de perguntar, vocês viram que teve alguém, eu não lembro quem foi que colocou sobre a venda do livro, alguém falou lá? Foi quem? Foi Elô, né? Vocês viram lá que está acho que uma promoção na Amazon, né? Acredito que vale muito a pena. Na Shopee, vale muito a pena aí adquirir o livro. Acredito que vai te abençoar muito. Esse livro tem um grande poder de te auxiliar aí no seu crescimento. É verdade? 28 e pouquinho. Tá ótimo. Primeira doença que a gente vai aí, então, glutonaria da informação. Glutonaria da informação. Assim como a comida que a gente come muito nos deixa doente, a informação exagerada adoece a nossa alma, não é? E é interessante que esse rapaz aí, para quem assistiu 30 versus 1 lá? Se não assistiu, é barato, você tem que assistir lá no YouTube. 30 gordos contra um treinador. E aí, depois se descobriu que esse cara, ele é um artista, figurante e tal, mas muito engraçado. E quando você assiste aquilo, são 30 contra 1, e eles querendo justificar que a obesidade não é um problema. Mas aí vem as justificativas mais toscas do mundo, você fica com raiva, você nem conhece a turma, você fica com raiva deles, né? Aí eles falam, não, eu tomo Coca-Cola desde quando eu acordo o dia inteiro, mas eu sou saudável, eu não tenho nenhum problema com isso. E é interessante que no vídeo, aí os comentários, é melhor ainda, né? Falando assim, a turma, todo mundo falando que é saudável, mas ninguém aguenta ficar com a mão levantada, porque no esquema lá você tem que ficar com a mão levantada para trocar a vez do que está debatendo. Eles corriam para sentar, uma corridinha daqui até aqui, e aí eles sentavam e falavam, e queriam justificar que não tinha problema. Eles não conseguiam
perceber que a obesidade é consequência dos maus hábitos da vida deles, não é? Agora, uma pergunta, voltando para o nosso estudo aqui, e nós? Será que a gente consegue perceber que os nossos hábitos, eles têm consequência? Porque às vezes não, a gente está falando deles, mas a gente vive uma vida totalmente descuidada, totalmente despreparada, engolindo tudo que é informação o tempo todo, online o tempo todo, encher na cabeça de notícias, de fatos, de memes, de tudo o tempo todo. E aí a gente não consegue fazer entender que a consequência de uma vida assim, por exemplo, é a ansiedade que aumenta, né? A depressão que chega, menor atenção. Eu tenho problema com a atenção, não consigo prestar atenção em nada. Aí você vê o cidadão o dia inteiro com o celular. Reels o tempo todo lá passando, TikTok, Reels. E aí ele não consegue fazer o caminho lógico. Se eu tenho uma vida assim, de maus hábitos, obviamente, serei mais ansioso, terei menos atenção, sou mais suscetível à depressão, a estresse e tudo mais. Glutonaria da informação, o exagero, cada vez mais nós estamos nos alimentando de um bocado de coisa diariamente. O autor apresenta aí alguns sintomas que eu quero falar sobre eles. Você tem aí ansiedade e estresse, desorientação e fragmentação, impotência e paralisia, viés de confirmação. Você se vê aí em algum desses? Você consegue se perceber em alguma desses sintomas da glutonaria, do exagero de informações que chegam para nós o tempo todo? Eu estava vendo uma pesquisa que até 2003, todas as informações do mundo equivalem a alguns exabytes. Se você não sabe o que é exabyte, eu também não sabia. Praticamente é o que vale a uma biblioteca pequena. Todas as informações do mundo, até então, até 2003, caberiam numa biblioteca. E neste ano, já há alguns anos, e neste ano também, mudou-se. A quantidade de informações não são alguns exabytes, agora são centenas de zettabytes. Se você não sabe o que é exabyte, imagina o zettabyte, né? Zettabyte seria como uma cidade grande, cheia de bibliotecas. Então, são muitas cidades com muitas bibliotecas que chegam a nós todo ano, o tempo todo. E chega por onde? Chega pelo jornal? Não, chega por aqui. Por onde a gente tem acesso. Então, aqui a gente está tendo um acesso incomparável de informações, de conteúdo de toda a história da humanidade. Lembro que eu trouxe a ilustração do professor Lourenço, de que nós somos aparelhos 110 conectados numa voltagem de 220. E o que acontece com o aparelho? Pifa, né? Queima. Uma hora ou outra vai queimar. Começando aí, talvez, pelo primeiro sinal de sintoma, que talvez seja o que nós compartilhamos, pelo menos a maioria. O sintoma aí da ansiedade e estresse. Ansiedade e estresse. Eu ressalto aí a palavrinha multitarefa. E hoje nós somos programados para isso. Além do deslizar, rolar, visualizar, ouvir, ler, a gente faz tudo isso enquanto, lava uma louça, enquanto estuda, enquanto assiste um filme, né? Quem nunca está assistindo um filme e está aqui? E aí está conversando com a pessoa do lado. Pior ainda, dirigindo um carro, né? Você vai ver os gráficos da quantidade de acidente por conta de distração, por conta do uso do celular, do vício. E você sabe, né? Basta dar uma volta aí para você se irritar com inúmeros motoristas que estão no celular, ou travando o trânsito, ou fazendo coisa errada. Multitarefas, que para nós aparecem agora de dia, de manhã até à noite. Esse autor aí, Daniel Levitin, ele tem um livro que ele traz vários neurocientistas, muito interessante, falando sobre essa situação. E eu trouxe algumas informações em cima dessas pesquisas. Ele até traz um texto que eu acho interessante.
Veja aí, olha. 30 anos atrás, agentes de viagem faziam nossas reservas de passagem aéreas. Vai tentando lembrar aí, se você viveu isso. Vendedores nos ajudavam a encontrar o que procurávamos em lojas. E datilógrafos ou secretários profissionais ajudavam pessoas ocupadas com suas correspondências. Agora, fazemos a maioria dessas coisas por nós mesmos. Estamos fazendo o trabalho de 10 pessoas diferentes, enquanto ainda temos que acompanhar nossas vidas, nossos filhos e pais, nossos amigos, nossas carreiras, nossos hobbies, nossos programas de TV favoritos. Ou seja, a gente evoluiu tanto, né? A gente começou a aprender tudo nessa era da informação. Não, eu consigo desenrolar isso, eu consigo fazer isso. E a gente foi trazendo para nós, cada vez mais, cada vez mais. E esses outros profissionais, aqueles que trabalhavam, que a gente podia usufruir das expertises deles, foram deixando para trás, né? Aquela coisa, vão montar uma cômoda. Eu já passei a noite virar tentando montar uma cômoda. Vai lá no YouTube e olha, e passa raiva, e deixa a esposa com raiva. E no outro dia tem que sair para estudar, para pregar, para trabalhar. E ir lá, tentando, porque a gente quer fazer tudo nessa era. Tem uma frase de um neurocientista também, Earl Miller, um dos maiores especialistas do mundo em atenção dividida. Ele nos mostrando que essa ideia de multitarefa que foi colocada na nossa cabeça não deveria ser um negócio para a gente achar que faz parte da gente. Olha a frase dele. Nossos cérebros não são programados para realizar bem várias tarefas ao mesmo tempo. Quando as pessoas pensam que estão fazendo várias tarefas ao mesmo tempo, na verdade, estão apenas alternando de uma tarefa para outra muito rapidamente. E toda vez que o fazem, há um custo cognitivo nisso. Há um custo cognitivo. A gente está aqui, não, mas eu dou conta, eu estou lendo, estou no celular. Eu até preparando a aula anterior, eu me vi nisso. Eu estava lendo, com o meu notebook aberto, tinha um vídeo do YouTube que eu queria assistir, com o celular aqui respondendo mensagem e outras coisas que eu nem lembro mais. Aí na hora eu parei e falei, não, estou ficando maluco. Estou ficando doido fazendo isso. Aí fecha tudo, cara, deixa eu focar aqui no que importa. Mas esse é um problema do nosso tempo, não é? Tudo agora a gente carrega junto, né, o tempo todo com a gente. Eu tentei alistar algumas dos problemas que essa ideia da multitarefa, de fazer tudo ao mesmo tempo, pode trazer para nós. Primeiro, aumenta a chance de confusão mental, como eu falei aí. Segundo, reduz a concentração em tarefas importantes. A gente acha que está fazendo tudo, mas, na verdade, a gente está perdendo o nosso lado cognitivo na hora de enfrentar uma tarefa importante. Quando chega uma tarefa importante, a gente não tem paciência, a gente não tem persistência, porque a gente está doutrinando o nosso cérebro. Prejudica mais a cognição que a maconha. Isso é interessante. O neurocientista lá, ele traz esse dado de como o uso do cannabis, eu acho. Cannabis. Mas tem uma palavrinha com o cannabis, mas ok. Ele desacelera você, né? Ele te faz ficar mais lento no raciocínio, você vai perdendo isso conforme vai perdendo memória, vai prejudicando isso. Só que o uso das multitarefas, de ficar fazendo o tempo todo, está acostumado, eu estou escutando música enquanto eu faço trabalho, enquanto eu converso com não sei quem, no WhatsApp e tudo mais, isso prejudica mais do que até mesmo o uso de uma substância assim. Aprendizado realizado com multitarefas envia informações ao lugar errado do cérebro. Você sabia disso? Você está estudando, aí você está aproveitando para organizar, não sei, alguma coisa no seu computador, enquanto você estuda. Ou você está fazendo uma tarefa, não, e estou escutando aqui, aprendendo enquanto eu arrumo a casa, enquanto eu resolvo alguns problemas no celular, aqui eu estou assistindo a aula e eu estou resolvendo. As informações não vão para o lado correto do seu cérebro. Ele diz que elas vão para o lado onde aprende-se novos hábitos, não novos conhecimentos. E aí aquilo passa.
Um outro problema aí das multitarefas, mudar a atenção consome a energia do cérebro necessária à concentração. Não sei se você já passou por isso. Quer dizer, você já passou por isso. A gente está concentrado aqui e aí chega uma mensagem no WhatsApp para responder. E aí você vai responder a mensagem. Só que essa mensagem, primeiro que ela já te tirou daquela tarefa que você estava. E aquela mensagem, às vezes, demanda de você pensar. Gera algum esforço para você tomar alguma decisão, responder. Às vezes surge um problema que você nem sabe. Há 10 segundos atrás, você não sabia que tinha que enfrentar aquele problema. E você estava focado aqui. 10 segundos depois, agora o seu cérebro já está com esse problema em frente. E você tem que lidar com isso. Nós temos caminhado assim, não é? Outros que eu anotei aqui, multitarefa, e-mails, o custo para o cérebro, isso cansa o cérebro, sobrecarrega, mensagens sobrecarregam. Eles falam que até as pequenas decisões que a gente tem que tomar, pequenas respostas que a gente tem que dar, exige do nosso cérebro um esforço equivalente a outras decisões. Então, eu estou estudando, ou estou trabalhando, ou estou cuidando de casa, estou cuidando do meu filho, e aí eu tenho que responder alguma coisa. Isso daqui também está me exigindo igual como eu estou ali, tomando decisões ali no dia a dia. As recompensas rápidas que viciam. Tem uma coisa da recompensa. Quando eu recebo uma mensagem, o irmão mandou uma mensagem, pastor, precisava resolver isso e isso. Aí eu estava fazendo isso aqui. Agora eu estou respondendo o irmão. E aí eu respondo o irmão, há uma recompensa de estar respondido, resolvi. E a gente vai se viciando nessas recompensas rápidas, mas que nos atrapalham numa recompensa maior. Nos atrapalham no crescimento da sabedoria em si. Perda de atenção e cognição. Você já parou para pensar que antigamente tinha um telefone, né? Eu ainda peguei um pouquinho. O telefone, ele ficava onde? Antes do celular? Ficava onde? Na sala, na cozinha. Mas você conseguia tirar o seu telefone, você vai para a padaria. Você levava o seu telefone junto? Não, né? Não dava. Até que chega a revolução. Agora eu posso levar o meu telefone para a padaria. Eu vou no mercado, eu levo meu telefone. Você vinha para a igreja sem telefone, você lembra disso? Você lembra? Você vinha para a igreja sem telefone. Para antes disso, quando alguém queria falar com alguém, tinha que enviar uma carta, não é? E para enviar carta tinha um custo, tinha um trabalho. Então não era qualquer coisa que as pessoas falavam, não era qualquer coisa, porque você estava gastando tempo, estava gastando dinheiro. Você tinha que pensar bem o que você ia falar. Então você não ia jogar qualquer bobeira. Eu estou com uma dor no dedo, pastor, eu estou com uma dor no dedo, Cristian, eu estou com uma dor, resolve aqui. Não, você pensava, se vale a pena eu falar? Não vale? Antigamente, tanto a pessoa, ela pensava na hora, se ligasse e não atendesse, fazer o quê? A pessoa não estava, não podia atender. Mas as coisas mudaram, né? Tem o seu lado bom, que a gente já sabe, mas tem o seu lado ruim. Porque hoje, você, por exemplo, não responder uma mensagem é um insulto, não é? E olha que eu acho que eu insulto muita gente, porque eu tenho esse problema. Não responder uma mensagem instantânea, porque a pessoa que envia não é igual antigamente, que pensa assim, não sei se ela vai poder responder agora, mas na hora que ela puder, quando ela estiver em casa, eu ligo, se ela puder atender. Hoje em dia não existe mais isso, não é? Hoje, ai de você se você não responder. Ai de você se você não descer com o seu celular até para a padaria. Se você descer para jogar o lixo, talvez lá no seu prédio, se você descer, você tem que levar seu celular. O mundo tem caminhado assim. E a gente tem ido assim também. Veja que o problema não é a informação em si. É bom a gente estar atualizado, é bom ter acesso. O problema é esse excesso dela na nossa vida, que a gente só foi aceitando, e a gente vive conforme todo mundo. E aí a pergunta, de onde que vem o estresse, de onde vem a ansiedade, né? A gente fica, mas por que eu estou tão ansioso? Por que eu estou tão estressado?
Um outro sintoma aí dessa glutonaria de informação é a desorientação e fragmentação. Uma enxurrada de informações aleatórias e desconectas o tempo todo, não é? O autor aqui da Pirâmide de Sabedoria, ele coloca obituários ao lado de anúncios de gravidez. Pedidos de ajuda ao lado de fotos de férias que implicitamente dizem: veja como minha vida está ótima. Resultados esportivos ao lado de citações de Santo Agostinho. Música gospel ao lado de vídeos de iguanas perseguindo cobras. Sermões de John Piper entre sessões de vídeos de Fortnite e Duolingo. Não é mais ou menos a nossa... Quando eu li isso, eu falei assim, nossa, que bagunça, cara. Mas não é a gente isso, não é? Nosso cérebro não é isso hoje em dia? O tempo todo. Nós tínhamos uma promessa quando a tecnologia, quando tudo isso chegou para nós. A promessa era, nos tornaríamos mais globalizados, mais bem informados, mais integrados ao mundo. Em parte, a gente teve. Porém, a grande realidade é fragmentação e desconexão do lugar. Desencarnação do lugar da onde a gente vive. Não é incomum a gente ver a cena de crianças pedindo, às vezes, a atenção do pai, do vô. E aí eu tá lá no celular e não tá olhando. É o amigo que fala e você não escuta. É o chefe que dá uma direção e você não percebe, porque você está desencarnado. Você está... a sua cabeça está fragmentada ali naquele momento. Desconectada. Esse é um dos sintomas também. Desorientação e fragmentação. Outro sintoma, impotência. Essa coisa de se ficar paralisado. A gente se depara com lugares que a gente não conhecia e com problemas que a gente nem sabia que era problema. Não é? Tem hora que você está preocupado por conta de um problema que você nem sabia que era problema, de um lugar que você nem sabia que existia. E você está, meu Deus, olha só como isso é preocupante. Perdeu-se a ideia de informação que conduz à ação. Isso daí já era. É a informação pela informação só. Você não vai tomar nenhuma ação sobre isso. Mas a pergunta é, para que serve uma informação que não nos leva à ação? Você consegue pensar? Consegue dar uma justificativa aí? Para que serve uma informação que chega a você que não vai te levar a nenhuma ação? Essa informação serve para quê? Você consegue justificar? Guerra na Ucrânia. Sei lá, preocupado. Israel, Palestina. Meu filho Benjamin, esses dias, ele chegou em casa e falou assim, pessoal, eu tenho uma notícia. Ele falou assim, eu tenho uma notícia, eu estou sabendo de uma notícia horrível. O que foi, Benjamin? E tinha acabado de chegar da escola. Papai, a China vai dominar o mundo. Eu falei, tá certo, Benjamin. Mas agora a notícia ruim vai ser se você não ir guardar sua mochila, tirar sua roupa, tomar um banho. Essa é a notícia que você tem que se preocupar. Olha isso. Não, porque o amiguinho me falou, papai, que a China vai dominar o mundo. E aí a gente quer justificar. Não, mas faz sentido a gente se preocupar com isso. Faz sentido. Esses dias uma pessoa falou para mim assim, não, você viu aquela notícia sobre o Lula? Eu vou repostar no meu Instagram. Aí eu perguntei, mas para que você vai repostar no seu Instagram? Não, mas para alertar. Aí eu falei, você acha mesmo que um lulista vai ver o seu Instagram e vai falar assim, poxa, eu nunca imaginei que Lula pensava assim, né? Ou pense do outro lado, tá certo? Bolsonaro, ou seja quem for. Ele vai falar assim, nossa, muito obrigado, você mudou a minha vida agora, porque eu vi o seu stories falando mal do Lula. Você só está aumentando o barulho. A gente só aumenta o barulho. O barulho onde todo mundo tem um megafone e poucos têm um filtro para parar e pensar, isso daqui leva a quê? Me encher disso daqui vai levar a quê? Eu lembro de um dia, eu acordei, e aí eu acordo cedo, 5 horas da manhã, geralmente assim, aí eu estava pesquisando, não sei, chegou a questão ali na época eu estava estudando sobre a alta do dólar, aí eu assisti um vídeo sobre a alta do dólar,
sobre a crise lá no Israel, e aí eu comecei a assistir isso e pensando na alta do dólar. Aí eu olho para o meu teto, eu vejo uma mancha, foi um vazamento, que foi lá do vizinho, graças a Deus que ele resolveu. Mas eu olhei para o teto naquele momento, e aí estava a informação da alta do dólar, da guerra, e tudo isso antes das 7 da manhã. Minha cabeça já estava assim, pilhado. E Nayara acordou, eu tratando ela com ignorância. Bora, tem que fazer as coisas, tá vendo? E eu preocupado com tudo. Cara, aí depois que eu me toquei, aí fui pedir perdão. E perceber como eu fui levado a situações que eu não precisava nem saber. E que se acontece eu não consigo fazer nada, não é? Se a China dominar o mundo, quem somos? Você consegue resolver essa situação? Eu acho que não é? Se os Estados Unidos não conseguir, eu acredito que você também não consiga. Então, tanto faz. Absolutamente tanto faz. Não deveria ecoar na nossa cabeça isso. Aquela coisa da paralisia, né? É tanta coisa chegando que a gente não consegue lidar com isso, não reage, vai paralisando. É a síndrome do controle, né? Do Netflix, você para e fica assim, né? E aí a comida está esfriando e você quer escolher um filme, e aí ainda mais quando está você e sua esposa, você e seus amigos, aí você fica lá, olhando o catálogo e não sabe também, e a comida está esfriando, e aí o desespero, a comida está esfriando, o tempo está passando, eu preciso escolher o filme logo, e você fica paralisado aí. Você se vê nisso? Já se viu nisso em algum momento? O quarto sintoma aí, viés de confirmação. Aí onde todos somos suscetíveis ao caminho da menor resistência cognitiva, que dá menos trabalho para a gente. Selecionar fontes que se harmonizam com nossas crenças existentes e não complicam nossos paradigmas ou que não nos causam ojeriza. Quem hoje em dia, nesse caos de informações, quer gastar tempo com opinião contrária, não é? Se surge uma opinião contrária à sua, o que você faz? Bloqueia, né? Deleta, exclui. Por isso que a gente se cerca. Quem hoje em dia quer perder tempo com se estressar, ficar com raiva, com pessoas que pensam diferente da gente? É muito melhor com pessoas que pensam igual a gente. Só pessoas que pensam igual a gente. Agora, a pergunta importante: será que um discípulo de Jesus deve escolher sempre o caminho mais fácil? Será que o discípulo de Jesus não deveria se colocar na arena onde as pessoas pensam contrário a você? E você tem que ali, de alguma forma, levar luz, batalhar para que a luz do Evangelho chegue? Será que o discípulo de Jesus tem esse direito de escolher aquilo que é mais fácil, só o caminho mais fácil, só as pessoas, encher sua rede social só de coisas que concordam com você? É a pergunta: quem está feliz com tudo isso aqui? Com pessoas mais estressadas, entorpecidas, desorientadas, distraídas e paralisadas. Quem você acha que está feliz com tudo isso? Satanás, não é? Satanás. E olhe, isso não é novo. Essa crise por conta da informação não é nova por conta do conhecimento. O ser humano que não sabe lidar com conhecimento, e o conhecimento chega e ele se lambuza e se perde todo. Isso acontece a partir de Gênesis 3, né? Lá no Éden. Quando o ser humano olha ali para a árvore do quê? Do conhecimento, do bem e do mal. E ele entende que ele poderia estar acima disso. Eu posso decidir o que é bom e o que é mal. Eu posso ser a causa e a fonte primária do conhecimento. Isso não é novo. Eu diria que hoje em dia o que a gente tem é uma potencialização disso, de algo que já está presente desde que o mundo é mundo. Agora, além da glutonaria, o Brett McCracken vai falar sobre um outro problema, uma outra raiz, que é a novidade perpétua. Olha aí, novidade perpétua. Te faço uma pergunta, vamos ver, sem colar, sem olhar o WhatsApp,
sem olhar o celular. Você se lembra qual foi a última pessoa que você enviou uma mensagem? Você consegue lembrar? Quem consegue lembrar aí? Levanta a mão. Olha, não pode mentir não, viu? Você consegue lembrar a última pessoa que você mandou uma mensagem? Você consegue lembrar as 2 séries últimas que você assistiu? Quem consegue? Levanta a mão. Diminuíram as mãos aí, hein? Demorou um pouquinho, mas chegou, né? Você consegue lembrar o último filme que você assistiu? Ixi, as mãos diminuíram. As mãos vão subindo aos poucos, né? Aquele ato de fé, né? Eu creio que eu não estou tão ruim assim. Eu creio que eu não estou tão ruim. Isso é mais que natural nos dias de hoje, né? A velocidade, ela é fundamental na economia da informação, da atenção. Quanto mais veloz, melhor. Quanto mais rápido as coisas forem, melhor. Por isso que a gente está pulando. A gente saiu do 3G, foi para o 4G, já está para ir para o 5G e já tem o 6G nos esperando, que é absurdamente mais veloz do que tudo que a gente já experimentou. Por quê? Qualquer atraso num download, num vídeo, em qualquer coisa que você tiver, atrapalha essa roda de consumo, de atenção. Tudo tem que ser muito rápido, para que nós sejamos cada vez, aí eu lembro da utopia, né, do George Owen, a utopia, cada vez mais nós sejamos controlados e administrados por isso. Essa busca pela novidade e rápida, tudo é rápido, o que é ontem já não é mais novidade, já não vale a pena. C.S. Lewis vai chamar isso de esnobismo cronológico, que é a velocidade, que é confiarmos mais no agora, que não é testado, não é? O que a gente vive agora não é testado, do que confiar no que passou. Nessa coisa acelerada, nesse presentismo, a gente quer o agora, e o que é passado, por isso que os livros estão ficando cada vez mais abandonados. A gente quer a notícia do hoje, quer tudo agora, o agora. E o que é passado, às vezes, não vale a pena, já está ficando para trás. Por que eu vou ler um livro de teologia do século XVI? Por que eu vou me preocupar com isso? Isso não traz nenhuma prática para a igreja. O que importa é agora, é o que está acontecendo agora. E o presentismo, essa coisa do imediato, ele não tem uma disciplina, ele não tem disciplina para se manter presente para o futuro. É a turma que chega com tudo. Isso acontece na igreja. Chega com tudo. Cara, cheguei, pode contar comigo. Estou com tudo. E vem avassaladora. Parece assim, chegou Jesus Cristo agora, nova versão, atualizada, que vai mudar o mundo. Quer fazer tudo e ajudar a todos. Mas esta atitude, ela não tem compromisso com o amanhã. Já o negócio vai ficando, vai desmotivando. Você não conhece alguém assim? Você não... Quantas pessoas a gente conhece assim, né? Que chega na vida e vamos fazer tudo e já, cadê aquela pessoa? Foi sumindo. Nosso cérebro está sendo viciado, condicionado a isso. E agora, não sei se você já pensou nisso, mas você sabia que existem pessoas que pensaram em como nos viciar nisso? Que pessoas pensaram em como projetar, de alguma forma, usos de tecnologia, aplicativos, informação, comunicação neste mundo, para que você fique assim, suscetível a isso, a essa busca pelo novo, essa coisa desenfreada. Olha essa citação aqui desse vídeo. Sean Parker, ele é o cofundador do Facebook. Esse videozinho num portal de notícias, no site Axios, ele fala, olha o que ele diz. E no final ele termina dando uma risada, cara. Ele fala, como consumismo, tá errado ali, o máximo possível do seu tempo e atenção consciente, isso significa que precisamos dar a você um pouco de dopamina de vez em quando, porque alguém curtiu ou comentou uma foto, ou uma postagem, ou qualquer outra coisa. Aí no final ele termina um vídeo curto falando assim, eu acho que a gente exagerou um pouquinho nisso. E dá uma risadinha. Faz parte do movimento aqui te colocar
nessa coisa de atualizar. Você já zerou os stories do seu Instagram? E aí você quer mais, e você quer mais. Mas para te manter lá, o que eu preciso fazer? Te jogar um pouquinho de dopamina. Uma curtida, aí você posta, aí você fica viciado em ver os comentários, as curtidas, e aí se dá menos do que deu a última, você já pensa em excluir essa desgraça deste mundo que traz para nós. Eu acho interessante, a C.S. Lewis, ele tem um livro, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. E ali o diabo, que é um mal danado, ele dá algumas instruções ao seu sobrinho, de como atuar na vida das pessoas. Olha, ele vai te dando algumas estratégias. E olha que interessante o que ele fala, as estratégias aí. Agora, da mesma forma que destacamos e exageramos o prazer de comer para produzir a gula, também destacamos este prazer natural pela mudança e o distorcemos para transformá-lo em uma demanda absoluta pela novidade. E aí, por conta desse desespero contra a mesmice que a gente tem, né, ele vai falar, a demanda pelo novo é valorosa demais em vários sentidos. Em primeiro lugar, ela diminui o prazer ao mesmo tempo que aumenta o desejo. Olha aí, não é verdade? Lembra aí que é como se fosse Satanás escrevendo para um demônio menor, como ele vai atuar na vida da pessoa. Diminua o prazer pela vida, o contentamento, o colocando atrás do novo, de querer algo novo, de experimentar cada vez mais, querer algo diferente, algo novo. Irmãos, não é incomum uma pessoa que chega, está no nosso meio, aí você percebe uma inquietação nela. Aí ela quer sempre estar atualizando tudo. Atualiza o celular. Aí ela atualizou o celular. Aí o carro já não é mais legal. Tem que trocar de carro. Troca de carro. A casa também não está bacana, troca de casa. As roupas, eu começo a trocar minha roupa. O cabelo. A imagem em si, começa a trocar. E não é incomum uma pessoa que não consegue lidar consigo mesmo, não consegue lidar com aquilo que não precisa ser mudado. Olhar não mais para as coisas apenas, mas olhar para as pessoas. E aí não é mais o carro só que precisa ser mudado. É minha esposa. Eu preciso mudar de esposa. E aí vamos trocar. E aí você vê essa pessoa em busca do novo. E aí ela troca de marido. Até que o novo fique velho. E que não demora muito, né? A gente, a um determinado momento, a gente achava que a teoria do tudo vir obsoleto, a gente achava que era dos nossos aparelhos, né? O aparelho que você compra, daqui 3 anos vira obsoleto, já não serve mais. Mas, na verdade, o que a gente está percebendo é que não, o objeto final disso não é o seu aparelho, mas é você. É fazer com que a gente gere cada vez mais uma insatisfação, descontentamento com tudo. Por isso que a gente está sempre em busca do novo, né? Tem até o slogan, venha viver um novo, novamente, de novo. É lógico que existe a novidade do Evangelho, a gente sabe, né? O Evangelho é a boa nova, é a novidade em Cristo Jesus. Mas a novidade em Cristo Jesus não nos tira, pelo contrário, fortalece nossas raízes, né? Fortalece nossas raízes na nossa comunidade, fortalece os nossos vínculos, fortalece as nossas convicções em Cristo Jesus, muda o que precisa mudar, mas não faz essa coisa tão volátil no nosso coração, como é o discurso cada vez fortalecido pela filosofia do mundo. Você pode escolher tudo o tempo todo, de novo, e novamente, e tudo novo. Até igreja você pode fazer isso, não é? Igreja no self-service ali. Hoje você está aqui, mas você tem um compromisso com a igreja local. Não estou falando de você, tá? Eu estou falando do você genérico aqui, do você que está dentro disso. O compromisso que existe na igreja local não é maior que o compromisso que você tem com o mercado que abriu do lado da sua casa. Abriu um mercadinho novo, você está lá, poxa, agora sim, esse mercado tem as melhores ofertas.
este mercado está perto. E aí você começa a consumir naquele mercado, e que bom, olha, facilitou demais. Até que, de repente, abra um atacado do outro lado da rua. E aquele mercadinho não compensa mais, porque no atacado você vai conseguir preços melhores. E você que tinha uma certa fidelidade com aquele mercadinho, migra para agora o outro mercado. Até que aquele mercado já não te satisfaça mais. As pessoas vivem assim hoje em dia. E olham para a igreja dessa forma. Estou aqui, estamos, não, vamos lá, estou aí para tudo, pode contar. Eu estou 5 anos aqui na Zona Sul, o quanto que eu já vi isso. Estou aqui, conta comigo, estamos para tudo. Dá 1 ano, 2 anos, foi para outro canto. Irmã Vânia que sabe, né, que tem que ficar atualizando lá o cadastro, né? Foi para outro canto. E aí foi para outro canto, porque abriu outro canto melhor, achou outro canto melhor, e agora sim, agora lá eu vou poder. E geralmente a pessoa ela chega com a informação, ela nunca chega para conversar. Ela chega, pastor, a gente está indo, tá bom, que Deus abençoe, né? A gente não crê em cobertura espiritual aqui para te amaldiçoar, que Deus te abençoe, cara. Mas eu olho a pessoa indo e já penso, cara, quanto tempo será que ela vai durar lá? E quando ela chega, a novidade de tudo lá também é legal, né? Chegou e agora os relacionamentos. Pô, você é novidade. Isso é muito bom, ser novo no ambiente. Ah, você faz isso, você faz aquilo, que legal. E aí te introduz. E você descobre pessoas novas, muito melhores que a galera da IB Zona Sul. Muito, nem se compara o pastor. 1000 vezes melhor. Até que as pessoas começam a te conhecer, você começa a conhecer as pessoas. E aí você desiste novamente. Não são poucos, irmãos, que abandonam tudo, desistem de igreja por conta disso. Por conta de não saber mais fincar raízes, de solidificar. E vem a tempestade que vier, nós estamos juntos, não tem mais. Essa orientação do presentismo aí, ela acontece, inclusive nas práticas da igreja. Igrejas que carregam o discurso da relevância. Tudo é relevância. A gente faz isso porque a gente quer ser relevante. É ser relevante. E tudo é relevante. E tudo é ser relevante. E não pensam de forma crítica, por exemplo, sobre o uso da tecnologia. Mas será que isso daqui está nos ajudando ou está atrapalhando a nossa missão de levar Cristo para as pessoas, de fortalecer pessoas no Evangelho de Cristo? Isso não é pensado, o que importa é ser relevante. Essa coisa do imediatismo, do agora. Igrejas que não consideram nem um pouco tradições que vieram até nós. Na verdade, vão ridicularizar. Você já viu pessoas assim? Que vão ridicularizar o que foi até agora? Ah, aquilo lá são religiosos, tradicionais religiosos. O legal é ser como a gente é, contemporâneo, saber falar a língua do hoje, saber se conectar. Interessante, eu tive uma experiência agora recente, que a gente colocou um hino do cantor cristão para... A gente usa esporadicamente. Aí eu coloquei o hino no repertório, a gente cantou, e aí acabou o culto. Várias pessoas vieram falar comigo, pastor Marcelo, com o pessoal do louvor. Poxa, muito obrigado, porque como é bom ouvir um hino, como é bom ouvir um hino. Teve gente que falou ainda, né? Acho que foi o Ludinho que falou, né? Que eu tenho o inário aqui na minha Bíblia. Foi você, Ludinho? Eu tenho o inário aqui, jovens falando. Cara, que coisa. Teve jovem que perguntou, essa música é nova, é? É só um pouquinho antiga. Aí eu olho e falo assim, olha só como a gente deve valorizar, né? A gente tem até conversado para manter mais os hinos tradicionais também presentes na liturgia, porque a gente não deve ser refém do novo, né? Tem coisas boas hoje, mas como C.S. Lewis fala, seria um esnobismo cronológico a gente olhar e achar que o que a gente faz é muito melhor o que a igreja vem fazendo há 2000 anos de história. E isso é um perigo que a igreja cai e que nós caímos, né? Nessa coisa do rápido, do agora, haja vista aí, talvez, das principais evoluções tecnológicas da história, que é a inteligência artificial, ChatGPT. Hoje, vale muito mais, e cada vez mais pessoas, todos nós,
vamos estar nisso, que ajuda, mas por outro lado, talvez vai nos fazer cada vez mais acreditar que respostas rápidas são mais eficientes do que você ir atrás, do que você estudar, do que você construir uma resposta por conta do seu estudo, por conta do seu desejo de conhecer. A gente cada vez mais vai acreditar que basta uma informação rápida e isso vai satisfazer a nossa necessidade de sabedoria, que é o contrário, na verdade. Você vai falar, irmão? Bem colocado, é. Sim. Você vê, né? Em toda a área do conhecimento, né? A gente está falando no contexto de igreja, mas como você está trazendo, é em toda a área do conhecimento essa coisa do agora e do agora superficial, tomando proeminência de tudo que a gente teve até agora, né? De todo academicismo, todo estudo, tudo que chegou para nós. Isso é preocupante. Agora, como lutar contra tudo isso? Como lutar? A gente tem uma sugestão aí. Esse texto eu tirei de um artigo do autor do livro, porém não é do livro. O artigo é 4 maneiras como a Netflix perpetua as ansiedades modernas. Mas não seria só para a Netflix. E aí ele diz, para os cristãos, o que está acontecendo agora deve ser sempre visto à luz do contexto eterno. Quem é Deus, o que Ele fez e o que Ele fará? Devemos resistir à tentação de idolatrar o imediatismo. Nós pertencemos a um contexto maior, uma família eterna e uma narrativa grandiosa. Na medida em que nós nos lembramos disso e mantemos uma perspectiva mais ampla, as ansiedades de nossa época tornam-se um pouco menos enfraquecedoras no nosso coração. Interessante o caminho aí. O caminho de lembrar que nós fazemos parte de um contexto maior. Eu lembro de uma música, numa época, já faz algum tempo, acho lá em 2013, que a gente tinha que tocar, eu nem gostava, e aí era uma música que numa parte falava, vamos mudar o mundo, e tinha que ficar repetindo, e aí eu ficava, meu Deus do céu, cara, não estou conseguindo mudar nem o meu colega do quarto, lá eu morava num seminário, então vamos mudar o mundo. E aí eu escutava no meu ouvido o tempo todo, vocês são a geração, nós somos a geração do avivamento, a geração de não sei o quê, nós e nós. E ali eu não sabia quase nada, mas na minha cabeça começava a reverberar uma pequena lucidez. Pensava, será mesmo que nós somos a geração que vai mudar? Até agora ninguém conseguiu, e agora sou eu o responsável de mudar a história do mundo para Cristo. Que prepotência, né? Que prepotência. Glutonaria da informação, novidade perpétua, raízes que tem nos adoecido. E a última, autonomia do olho para dentro. Autonomia de olhar para dentro. Isso daí não começa hoje, né? O pecado entrou no mundo quando o homem quis ser a medida e o juiz de todas as coisas. Irmãos, devido à rapidez e à quantidade de informações que chegam para nós o tempo todo, é natural crescer no nosso coração uma raiz de ceticismo quanto a tudo que a gente vê.
a gente começa a duvidar de tudo. Não importa se a pessoa tem um currículo X. Hoje a democratização da informação trouxe isso. Trouxe coisas boas. Mas colocou de pé de igualdade o cara que viu um vídeo de 2 minutos sobre o assunto com o outro cara que tem uma formação, que tem toda uma história, que tem toda uma vivência. Os dois estão lá falando, e se você falar, ai de você, se você falar que o fulano, porque estudou, porque se dedicou, tem mais voz naquele assunto, meu amigo, você vai ser excluído, porque você está sendo um desrespeitoso, você está atacando, sendo que seria, é lógico que o acúmulo de conhecimento, não de estudo, não leva à sabedoria, mas ele deve ser considerado, não é? O cidadão estuda 6 anos, e aí você vai comparar o cidadão que estudou 6 anos, trabalhou 15, 20, com o cara que viu 3 vídeos no YouTube e quer debater ali. Essa coisa do olhar para o eu. O eu como a raiz, como a gente vê aí nessa imagem do humanismo, né? O eu como o objeto de validação de tudo que aparece, de todo mundo. Eu digo o que é certo, o que é errado. O homem sendo o centro. Aí o problema, né, que a gente conhece, Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Você lembra o que é coração, não é? O que é coração? É o centro do seu ser. E o centro do seu ser é perverso. O centro do nosso ser tende ao engano, à mentira. Porque o centro do nosso ser foi manchado pelo pecado. E isso começou lá do Éden. Desde o Éden, há uma hipervalorização e até uma subjetividade do eu. Eu escolho o que eu quero ser. Olha, se você comer do fruto, e você não vai ser mais uma criatura apenas. Você vai ser Deus. O eu, ele já está sendo negociado desde lá do Éden. Olha aí a bagunça que a gente se encontra. Na era digital, cresce a tendência de desconectar o eu da realidade concreta, vivendo mais no mundo online do que no mundo físico. Nesse espaço, o que importa não é a verdade, mas a autoimagem construída, onde cada um molda a sua própria identidade, independente do que é real. Irmãos, não é coincidência que o avanço da tecnologia, da forma como tem se avançado, potencializado essa ideia deste eu, quase que de forma agnóstica. Tem meu corpo e tem o eu, que está online, eu posso ser qualquer coisa. Não é por acaso que há uma força enorme crescendo em crise de identidade. Ideologia de gênero. A pessoa quer ser o que ela quer ser. A imoralidade, crescendo cada vez mais, pornografia. O mundo paralelo. Eu faço tudo o que tem que fazer aqui, mas no outro mundo, eu sou um escravo de Satanás, totalmente perdido na minha identidade. Mas continuo no meu casamento, continuo falando para as pessoas, continuo na célula, fazendo tudo bonitinho. Não é por acaso que as pessoas não sabem mais quem são, acham que pode ser o que quer ser. Perceba que isso tudo está ligado nos tempos de hoje. A perda da verdadeira identidade neste mundo ilusório aí dessa bagunça epistemológica online, onde tudo vai se perdendo. Perda de identidade e um reforço na individualidade ou no individualismo. Uma das máximas do humanismo é essa, a ideia do individualismo, de você poder ser quem você é e não depender de ninguém. Você escolhe o que você quer para a sua vida. A tecnologia acompanhou isso, sabia?
a turma lá da Apple foi muito inteligente. Eles pegaram, e eu não estou demonizando a Apple, eu tenho o iPad, queria até ter mais coisa da Apple, só que não dá, né? Mas eles foram rápidos nisso. Eles perceberam que havia uma forte indução da humanidade para essa coisa da individualidade, do individualismo. E aí eles tiveram alguns insights. Lembra antigamente aquele rádio no meio da sala? Eu ainda peguei essa época da minha mãe lá, o rádio grande, lembra? Toca CD, um bocado de CD, 3 em 1, um bocado de CD ali. E para ouvir a música, você colocava e todo mundo ouvia, não é? O telefone que ficava na sala, você atendia, todo mundo ouvia o que você estava falando, né? As coisas foram mudando. Chegou o Ok-Tok. Lembra disso aí? Eu ainda peguei, ó. O Discman, não sei. O Walkman, olha que revolução. Não mais agora a gente precisa compartilhar da mesma música. Eu posso escolher a minha música. E você escolhe a sua música. E eu não te atrapalho e você não me atrapalha. E aí surgiu os tantos I's, né? Que o I é o pronome, em inglês, o pronome eu. E aí foi pensado no iMac, no iPod, no iPhone, no iPad. Eu, tudo eu. Agora eu consigo tudo só para mim. Tem gente que eu já vi muito isso, se orgulha e fala assim, não, eu nem assisto televisão. Fala como se fosse a pessoa mais espiritual do mundo. Mas está lá, na sua televisãozinha, o dia inteiro, não é? Está o dia inteiro lá na sua televisãozinha. A única coisa é que você não compartilha mais o seu conteúdo com ninguém. Mas você está lá, viciado na sua televisãozinha o dia inteiro. Cada vez mais, nós mesmos, sozinhos, solitários. Eu trago outro depoimento aqui, para você ver, se esses caras estão falando isso, eu acho que a gente deveria, pelo menos, colocar uma pulga atrás da nossa orelha. Será que realmente a gente deve usar a tecnologia como a gente está usando? Olha a fala do Tony Fadell. Ele é o vice-presidente da Apple, ali, responsável, designer, responsável pela criação ali do iPod. Ele diz, ao ver meus filhos dependentes de celulares, eu acordava suando frio, pensando, o que nós trouxemos para o mundo? Meu filho está no mundo agora, sozinho dele lá. Tanto que Steve Jobs, Bill Gates, esses caras em entrevistas, eles falavam que eles regulavam muito o uso de telas para os seus filhos. Quando teve o lançamento do iPad, foi perguntado para o Steve Jobs, e aí, como que seu filho gosta, seu filho usa? Ele falou que não, que os filhos não, ele priva os filhos, ele limita os filhos o uso disso, de tecnologia. Aí vai a gente, os consumistas desenfreados, e que achamos que estamos acima de tudo e todos. Além de usar, a gente dá um negócio desse para um menino de 6 anos, 7 anos, né? Oh, papai, olha, filho, abre o presente de aniversário de 7 anos, um celular. Oh, que legal. Enquanto os caras que criaram estão falando isso. Como a ingenuidade nossa, esse tom acrítico contra a tecnologia, em relação à tecnologia em nossas vidas, acaba reconfigurando nossa cabeça, né? Nos levando a um canto mais superficial, mais acelerado, e como isso é perigoso, nos individualizando totalmente, sendo que do berço, como o autor vai falar, do berço ao túmulo, nós somos formados por outros. A gente pode pensar a tecnologia de outra forma. Como eu falei para os irmãos, eu tenho lutado lá em casa para pensar como utilizar a tecnologia para a glória de Deus e para a formação da minha casa em Cristo Jesus. Aí temos lutado, por exemplo, eu já falei algumas vezes, tem a missionária lá, a Alexa, que fica lá na sala, e aí a gente quer escutar música, coloca na Alexa, todo mundo escuta junto. Quando eu vou cantar aqui, Benjamin Benjamin e Vitor cantam todas as músicas do louvor, porque eles escutam junto. E aí do nada Benjamin pede um rock lá, não sei do que, e aí manda baixar o volume, mas você percebe que é uma regressão, né, ao som no meio da sala, né? 3 em 1.
Não, vamos escutar junto. Aí o Camilo, o homem de Deus aí, me emprestou um videogame dele, cara. Mas sabe o que eu tô achando legal, Camilo? Que em vez de celular, não tem jogo aqui não, tirei tudo, cara. Se você for ver meu celular, tirei tudo. E os meninos perguntavam, papai, põe o jogo, fulaninho joga não sei o quê, aqui, Roblox o quê, cara. Aí a gente vai lá pro videogame, o controle deles desligado, eles ainda não sabem. Vamos jogar FIFA. E lá, e aí joga uma partida ou duas no final de semana. Cara, vira um ambiente, um momento nosso. Não é um momento que eu coloco ele na tela, dou a chupeta digital e vou fazer minhas coisas. Como já vi aqui uma cena, cara, que eu olhei assim, passando aqui, encontro uma criança no celular, criança pequena. Aí eu vou brincar com a criança, esbarro no celular, falo, desculpa, eu tirei do vídeo que se dá assim. Aí a mãe falou, não, ela está só passando, vendo e passando o dedo, só isso. Só para ficar quieta mesmo. Caraca, é a chupeta digital. Aquilo que nos prejudica, e ainda mais a gente está levando para os filhos, e sem pensar de forma crítica, como crentes em Jesus, nós somos chamados a refletir, né, como usar a tecnologia para a glória de Deus. Tem um livro, Sabedoria Digital para a Minha Vida, eu mostrei aqui, né? Sabedoria Digital para a Minha Vida, Sabedoria Digital para a Família, que vai falar de algumas ideias. A gente começou a pensar dentro de casa, cara, eu não quero qual é o ambiente onde a gente fica mais? É a sala, então eu não quero que a tecnologia seja uma forma de esconder minha família, onde eu fico no celular e eu não vejo nem minha esposa, eu fico na televisão, eu não vejo meu filho, não, e aí esse autor, ele sugere até zonas zero tecnologia dentro de casa, onde você não tem outra coisa a fazer a não ser se conectar com a pessoa que está ali. E aí a gente tem pensado isso, a gente já tirou, não estou falando que isso, lembra no começo que eu falei, né? A questão é o coração. Se você cair no pragmatismo, aí o problema é seu. Mas a gente entendeu que seria melhor tirar a televisão da sala, celular não usar dentro da sala ali, usar em lugares específicos. A ideia que eu achei muito legal do autor, ele tem um espaço na casa onde eles deixam o celular. E aí tudo que eles querem fazer, eles vão naquele espaço, falam com quem tem que falar, vê o que tem que ver, e aí o celular fica lá, e ele volta, vai para a sala, vai ficar com a família, sem esse negócio chamando você o tempo todo, te distraindo da vida. E, irmãos, nós temos que ser críticos em relação à oferta deste mundo. Ou a gente deixa se levar, não é? Ou a gente deixa se levar. Mas, olha, a cura para tudo isso. E a gente leu sobre essa cura. Não sei se você reparou no texto que a gente leu em Provérbios 4. Olha o versículo 22, falando das palavras do sábio, que a gente pode entender como a própria Bíblia. Pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Você quer se recuperar? Você quer ter saúde na sua vida? Você que talvez esteja enfrentando ansiedade, tantas preocupações e tanta coisa na cabeça. Você não consegue prestar mais atenção. Você não consegue nem ler um livro. Há cura para você. Há cura para você. E aonde a cura? Na palavra. Na palavra. Nós precisamos voltar. Nós precisamos retornar àquilo que é sólido, aquilo que não muda, que é inabalável. Como é bom nesse mundo de tantas mudanças, a gente ir para um lugar onde é aquilo que é e não altera. A gente vai falar a partir das próximas quartas sobre aonde a gente encontra isso. Na igreja. Cara, se tem uma coisa que vai ter domingo agora, a ceia. A ceia é muito linda. Depois de estudar sobre isso tudo, a ceia ganhou um valor ainda mais para mim. Por quê? Porque na ceia a gente faz a mesma coisa todo mês. Já reparou? Todo mês tem que ler o mesmo texto. Tem que falar as mesmas coisas. Tem que agir da mesma forma. Irmãos, neste mundo tão vulnerável, volútil, como é bom a gente parar naquilo que é atemporal. E a palavra de Deus é um lugar. O remédio para a sua distração está no texto também que a gente leu. Sair da passividade, olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade.
o remédio para a sua distração está aí. Batalhar, ter o olhar fixo, parar com essa coisa de o tempo todo, assim, esse desespero pela distração, e se conectar no que importa, no que realmente importa. É possível, irmãos. Eu estou falando aqui, é um relato de um dependente viciado que tem passado algum tempo já, que tem lutado e tem conseguido algumas vitórias. É possível a gente caminhar melhor, buscando sabedoria prática, né? Olha que legal esse desafio para você aí. Ó. Quando você estiver online, pergunte a si mesmo qual o motivo para estar online. Quando você for assistir um vídeo no YouTube, pergunte, você foi para assistir aquele vídeo no YouTube? Ou te foi sugerido e você foi indo? Quando você está ali, quando você pega o seu celular, é legal você se perguntar, por que eu estou com o meu celular na minha mão? Por um propósito? Eu preciso resolver alguma coisa ou é só um hábito? Eu me vejo assim o tempo todo por conta de hábito, não sei você. Mas eu estou toda hora aqui por conta de hábito, não por conta de propósito. É hábito. E aí eu olho, não, é um hábito. Se é um hábito, eu consigo lutar para que esse deixe de ser hábito. Quando não vamos a algum lugar, vamos a qualquer lugar. Né? Lembra aí da Alice no País das Maravilhas. E qualquer lugar na internet, raramente é um bom lugar para nós. Não é? E olha que eu nem estou falando da Deep Web, dos cantos profundos da internet, de maldade, não estou falando disso. Estou falando da internet ali superficial mesmo, acessível que a gente tem. Quando a gente não tem um lugar para ir, ou qualquer lugar é sempre perigoso, sempre perigoso. A W. Tozer tem uma frase, eu não coloquei aí, num livro que não é traduzido, que ele diz assim, muitos sofrem lavagem cerebral desde as 9 da manhã até os seus olhos se fecharem à noite por causa do poder da sugestão. Essas pessoas não estão comprometidas, elas passam pela vida descomprometidas, sem saber em que direção estão indo. Que Deus nos livre disso. Fica o desafio para você essa semana de se perguntar. Desafio para você olhar para o uso da tecnologia na sua vida e perguntar o porquê que eu estou usando isso. Perguntas para vocês fazer. A tecnologia tem servido para você glorificar a Deus? A tecnologia tem te aproximado do outro? Ela tem te auxiliado? Não venha com esse papo de que não me aproximo porque eu vejo o que o fulano fez, senão não ia conseguir ver que o fulano comprou um papagaio, e aí, meu irmão, você poderia ver o papagaio do irmão quando você fosse na casa dele, né? Essa coisa de que rede social, que na verdade deixou de ser rede social, acho que lá no Orkut, depois do Orkut nunca mais foi rede social. É uma rede comercial, né? Se questione. A tecnologia, esse hábito, tem me aproximado de Jesus? Tem me aproximado dos outros? Se não, comece a se perturbar com isso. O que fazer? Ore ao Senhor, como eu falei na primeira aula. Peça sabedoria. E a partir da próxima aula, a gente começa a ver os caminhos para a gente inverter essa pirâmide e buscar mais sabedoria, mais saúde em Cristo Jesus. E eu sei que Ele fará. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, e obrigado pelo Senhor inspirar homens que podem nos ajudar nesse desafio de escutarmos o Senhor no meio a tantos ruídos. Hoje a gente observou aqui raízes que têm nos adoecido. E, Senhor, que nós sejamos honestos na avaliação dos nossos corações, que a gente consiga, de fato, perceber o quão distraídos, o quão afoitos pelo novo, o quão sobrecarregados por informações e mais informações, como a gente tem andado, Senhor, nos ajude a sermos críticos em relação a tudo isso, a perceber que o Senhor nos chama não a vivermos de forma individualista, mas somos um corpo, somos família de Deus, e precisamos crescer em comunhão, precisamos crescer no que é sólido. Nos ajude, Deus, a ter um compromisso contigo que vai além dos compromissos deste mundo. Nos ajude a amar mais o Senhor do que qualquer
tecnologia, do que qualquer coisa que nós temos nessa vida. É nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, gente. Quarta-feira que vem, estamos aí.